Entonces, bienvenidos, buenas noches para todos los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos el gusto y el honor de tener otro invitado de lujo de primer nivel acá con nosotros, es la doctora Rayen Cantoni. Voy a leer brevemente un perfil que tengo de ella, posiblemente un poquito desactualizado, pero ella nos puede ahorita comunicar algunas ideas o algunas cosas que hayan sucedido últimamente. Ella es artista, tiene dos postdoctorados en artes, uno del 2015 y de 2017 a 2019 en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene doctorado de 1998 a 2001, maestría en comunicación y semiótica de la Universidad Católica de Sao Paulo, del 87 al 89 en Brasil y un máster en el programa de estudios superiores de sistemas de información del 95 al 96 en la Universidad de Ginebra en Suiza. Fue decana asistente y profesora de la Facultad de Matemáticas, Física y Tecnología de la Universidad Católica de Sao Paulo. Rayen Cantoni y Leonardo Crescenti, con sede en Sao Paulo, han trabajado juntos como dúo de artistas desde el 2005. Han realizado numerosas exposiciones en instituciones de arte de todo el mundo, como Arts Electrónica en Linz, Berlín, y Ciudad de México, The Creators Contemporáneo de Copenhague en Copenhague, File Festival International of Electronic Language en Sao Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre, Sebrast en Ghent, Mois Multi en Quebec, Mundo de Cosas, Trienal Internacional de Media Art en el 2014 en Beijing, en el 2014 en Duisburg, en Centro de Cultura de Asia en Gwangju, en la República de Corea, y en el 2014 recibieron un premio Voz, en 2010 por Habla y una mención especial por Túnel en Linz en el Prix de Art Electrónica. Como pueden ver, tenemos un lujo de invitada. Rayen, muchísimas gracias por tu compañía nuevamente este año. Hoy va a estar en la moderación el doctor Mario Valencia y yo voy a estar pendiente si ustedes necesitan cualquier apoyo tecnológico o si puedo apoyar en alguna otra cosa, conceptual o lo que sea, estaré también acá disponible. Entonces, bienvenidos a todos. El lujo es mío, ¿no? Porque en una situación que estamos en todo el mundo, estar con ustedes pensando el futuro, pensando en diseñar cosas para un mundo mejor, é um lujo. É uma maravilha para a humanidade, porque é o que temos e o que podemos deixar a las gerações que vão certamente venir. Isto vai passar, não sabemos disso. Eu dizia a Diego que, em verdade, o que eu estou em contato direto com China e Austrália em este momento e para eles é como se já tivesse passado. Então, lá é o nosso futuro, não? Ainda bem que temos China como espejo, não, para ver que isto vai passar, que se nos quedamos e seguimos as recomendações necessárias, vamos enfrentar isso, apesar de todo que há, não aí, que vemos em todos os noticiários. Não, eu habito em uma cidade que é muito grande, distinta. Eu dizia para Mário a beleza que tem em seu em seu background, não, que tem em Manizales. Me acordei claramente deste cenário e a sorte que temos de estar hoje em um mundo completamente conectado, que podemos trocar informações de altíssimo nível e não necessitamos estar em grandes centros. Isto é um luxo também. Aprender que podemos nos quedar em casa, que podemos trabalhar desde casa. Eu trabalho há muito já em casa. E
e trabalho com todo mundo. Então, isto é um ganho desenhado por investigações que a arte, a ciência e a tecnologia tomaram há muito já. Falávamos disto, deste curso que, apesar de tudo, está cá e está acontecendo tal qual sempre aconteceu. Tudo isto não impede, não é uma transformação para nós outros. Nós outros já estamos vivendo este futuro que necessitamos ter, não? Adotar. Agora, nós outros já estávamos nele. Então, isto é muito interessante de pensar. Pensar que fizemos investimentos em cultura, não? Hoje eu queria falar muito disto e, sobretudo, eu vou mostrar. Sempre falo deste percurso de meu trabalho, sobretudo o trabalho que desenvolvi com Leo Crescente. Mas hoje eu pensei que seria muito interessante apresentar projetos que estou desenvolvendo agora para este futuro, não? Porque há questões, não? A primeira questão que eu me pongo hoje, creio que seria muito rico se nós outros nos colocássemos também, somos humanos, necessitamos sobreviver. Algo como isso é tão impressionante como algo tão, parece uma ficção científica, não? Que estamos vivendo, porque algo tão pequenito, pode atacar a todos, não importa onde estejamos. É distinto de uma guerra que está localizada, e se vamos lejos de lá, não seremos diretamente afetados. Não, com isto somos todos afetados. De certa forma, eu penso que é muito interessante que, se nos colocamos a estudar, se nos colocamos em esta situação de investigação, uma situação dentro de uma escola, que é uma escola sobretudo de desenho, de design, estamos pensando que vamos fazer o quê? Vamos desenhar coisas. Que coisas vamos desenhar? Vamos desenhar coisas que sirvam para nós outros, para humanos, coisas que são necessárias para que possamos viver melhor, mais intensamente, de uma maneira mais pacífica, mais harmoniosa, com mais felicidade, todos os outros. É isso, pequenas coisas. Às vezes, eu tenho alunos que estudam engenharia, pero em la casa estão com a lâmpada sem cambiar, queimada. E não se creio que nós temos que estudar para ser nossas vidas melhor. E isto em plural, claro, não? Porque fazer minha vida melhor implica necessariamente em fazer a vida de todos nós outros melhor. Não há vida melhor individual. Isto também, esta situação nos ensina, não? Estamos juntos. E o que hacemos, impactamos. Portanto, se hoje desenhamos algo que gera um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo, isto ajudará a todos. E é isto que estamos fazendo na escola. Eu penso que as universidades têm que servir para algo. Sabes? É muito importante. Nós temos que desenhar para o mundo, para fazer nossa vida, de nossas abuelas, de nossos tios, dos niños, melhor. Creio que é isso. Então, eu, toda a minha vida, desenhei projetos que se relacionam com o corpo e que generam, de certa forma, a gente chamava nossos projetos de máquinas de sonrisas, de máquinas que causavam
bem-estar, e muita gente sempre nos perguntou, por que não fizeram uma pequenita para que pudesse levar para casa? Sobretudo o piso, que hace como uma massagem nas costas, a gente queria esta obra em la casa. Então, isto para mim foi um ensinamento. Eu creio que aprendi a me relacionar com a gente de todo o mundo, porque eu e Leo, nós outros exibimos em todo o mundo, porque de certa forma estávamos desenhando máquinas para o corpo humano, para os humanos. Isto é geral. Então, nós outros podemos levar nossos projetos para a China, a gente vai compreender. Podemos levá-lo para a Rússia, a gente vai compreender. Não é outra linguagem, é uma linguagem do gesto, da força humana, de compartilhar por los sentidos, através do tato, através de mirar, através de sentir, o paladar, estas coisas. Então, creio que é isso que eu queria muito falar a vocês. Vou falar de meus projetos, mas antes de mais nada, pensem que nós outros podemos fazer este mundo melhor. E há uma pergunta, creio. Compartilhar. Alguém me diz compartilhar aqui. No sé. No, profe, disculpe, es que como usted está diciendo algunas palabras en portugués, yo voy a ¿Se está intentar traduciendo para mis Está amigos. bien, disculpe. Vale. Muchas gracias. Entonces, é isto. Creo que la función... eu visitei a fábrica de Mr. Philips em Eindhoven. Mr. Philips era um homem holandês que vivia em esta pequenita cidade de Holanda e ele tinha um laboratório. Isto quando Thomas Edison estava em los Estados Unidos, Philips estava em Eindhoven. E ele, em sua casa, começou os primeiros experimentos com lâmpadas. E é muito rico de ver como hacían as velas, é muito interessante a lógica construtiva de uma lâmpada. E ele comprava os cristais de Tchecoslováquia para ser a lâmpada, e dentro com algodão, lo hacían. É muito interessante de ver. Mas havia uma particularidade. Ele, então, cresceu desde aí. Ele construiu as lâmpadas e vendeu e começou a ser um homem de sucesso. Mas ele tinha um primo muito famoso, Karl Marx. Karl Marx era primo de Mr. Philips. E Marx vinha visitar seu primo em períodos de férias. E Marx negava o capital. Claro, sabemos disso. Então, Marx sempre cobrava de Philips. Dizia, Philips, tem que fazer a vida da gente melhor. Tem que se ocupar disso. E Philips, que era finalmente um homem um visionário, mas capitalista, ele decidiu, escutando seu primo, deixar seus funcionários em casa todas as sextas-feiras, viernes? Não. Antes de sábado, viernes. Viernes não se trabalhava em Eindhoven. A gente se quedava em la casa, como nós outros estamos fazendo agora, e a condição era que em lunes, quando regressassem ao trabalho, a gente trouxera ideias para ser a vida cotidiana melhor. A Philips não é hoje uma companhia de lâmpadas mais, mas uma empresa que ha hecho uma quantidade de tecnologia impressionante. Nós outros sabemos, estão desde micro-ondas dentro de nossas casas até a fita cassete, os CDs, tudo isso foi desenvolvido também por Philips. E é um império, sabemos disso. Então, a lógica era essa.
fique em casa e pense soluções que vão melhorar tu vida, o dia a dia de nós outros. Nós não temos que desenhar aviões, mas se fizermos algo melhor já para o dia a dia de nossas vidas, vamos nos quedar muito ricos, e dois, vamos melhorar a vida de muita gente. Então, é um pouco esta a ideia, não? Estamos em um curso de design e podemos tentar construir novas coisas com boas ideias. Sobretudo hoje, porque podemos trocar muito facilmente nossas ideias. Como eu vou a expor em China? Porque eu tenho Instagram. A gente mira coisas em Instagram, não? Há muitas formas de publicar tu trabalho hoje. E isto é sensacional, porque todo mundo se conecta. É muito, muito importante sabermos que estamos em um mundo completamente cambiado, que dentro, se pensarmos, Bill Gates é um homem que construiu uma máquina que tem sua cabeça dentro de uma garagem, não? Nós outros sabemos isso. São meninos experimentando, nem concluíram a universidade, estavam experimentando com tecnologia. Todos nós podemos fazer isto. Então, isto é muito... Era que o principal da charla é isso. Quedem em casa e pensem como vão melhorar o mundo. Nós outros podemos fazer isto. Bom, então eu vou dizer a vocês como eu estou me ocupando destas coisas, começando por um projeto, que é um projeto de 2008, o último projeto que eu fiz com Leo, e vou compartilhar minha tela com vocês, porque assim nós outros podemos seguir. Se alguém puder me dar um feedback de como isto está indo. Ah, está bem. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver se... se eu tenho controle, né? Sim. Vou bajar um pouquinho o sonido. Esta obra foi uma obra que nos invitaram a ocupar um espaço. Este espaço era... eu estou preocupada... Só um momento. Estou saindo porque está tudo bem, estão vendo bem? Mas eu estou preocupada como vocês vão se comunicar comigo. Nos vamos a comunicar verbalmente, pero en este momento... Está bem, então... ¿Tú estás mostrándonos algo? Então, se há algo que não passa, o sonido está bem, porque estou usando dois sonidos. Vou falar e tem como uma trilha. Se isto não vai bem, me anuncie, está bem? No estamos viendo nada. ¿Estás compartiéndonos algo en video? Não estão... Eu compartilhei minha tela com vocês. Não estão vendo? No, aún no. Não estão vendo isto? Agora sim vemos. Agora sim. Ótimo. Então, isso eu já estava preocupada com. Ótimo, agora sim. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, começamos acá. Esse projeto, nós fomos invitados a um projeto de luxo, digamos, porque fomos invitados a visitar este espaço e desenhar para um andar, todo um andar deste prédio, que é um dos prédios, dos primeiros edifícios da cidade de São Paulo. Então,
eu vou falar e não deixar que ela hable, porque ela diz que quando entramos em este espaço foi muito imediato. Nós pensamos, estamos em um edifício, em el 22º andar, e nós vemos que tem pequenas janelas. Então pensamos, por que uma torre que está desenhada para mirar lejos tem pequenas janelas? Não é janela o nome, pelo Ventana. Es ventana. Então pensamos, nós temos que quebrar as paredes, porque a proposta da curadora, que é esta primeira senhora que aparece no vídeo, era o papel de interator em la obra de arte. Para nós, o papel do interator em a obra de arte é como que, se nos movemos, o espaço se cambia, não? E isto de estar em este edifício, esta torre, nós queríamos que a gente sentisse a altura, não? Que a gente volasse. Esta era um pouco a ideia. Então, entramos em este andar e pensamos, vamos construir como algo para mirar, um telescópio, pero vamos meter a gente dentro do telescópio. Então, tubo é um pouco isto, não? Ó. Rayen, no sé si esto tiene audio. No lo estamos escuchando. Não estão escutando isto? No. Não? Si Tá quiere, bom. Então, estou explicando que o tubo é o corpo do telescópio e quando estamos dentro, esta imagem da cidade se funde com a imagem do interator e, em este momento, sentimos que somos parte da cidade. Está construído de uma maneira que tem como um tubo com 8 partes de 1,5 metro cada. Então, há um tubo de 14 metros de comprimento. Sacamos filmes desta janela, da janela onde estamos exatamente. Filmamos 4 dias e condensamos este filme em uma passagem de 4 minutos. Então, é como se estivéssemos em esse espaço, mirássemos para fora e víssemos o dia, a noite, o sol, a chuva, todo dentro. Então, era como se mesclássemos a gente com a cidade através deste instrumento de visualização. Eu vou seguir, porque como não escuta, não vale a pena ver este filme assim. Este filme é mais rico porque mostra, vamos ver como era o espaço e como foi a construção. É uma espécie de making of. Rayen, una sugerencia para que podamos escuchar, porque Está todo modular, hecho em madeira por fora e depois cobrimos todos com lâminas de espejos. Em el fundo, colocamos uma pantalla e 2 projetores que projetam a imagem da janela. Aquela imagem que disse que captamos durante 4 dias da cidade de São Paulo. Creio que fica muito claro com esta apresentação, né? Bom, porque não escapo dele. Desculpe. Não consigo... agora sim. Aqui, então, é o interator caminhando dentro do tubo, um pouco para dar a sensação que uno tem
quando percorre a paisagem refletida, porque como é um telescópio de espejos, toda a cena está distribuída por el corpo del tubo, ¿no? Esta é a cena da janela. Projetada. E aqui vemos. Então, é como se fosse um dispositivo óptico, um dispositivo que mete a gente dentro da paisagem. Esta obra, é curioso, a imagem anterior, são índios verdadeiros de Manaus, porque esta obra viajou. Nós outros conhecemos essa obra, pensamos, será um site específico. Está hecha para este espaço, mas um museu de São Luís do Maranhão, que é em norte do Brasil, nos invitou e queria exibir esta obra. Então, eu pensei, aí eu vou capturar a cena da cidade. Este espaço é muito interessante porque a cena que eu capturei é a cena oposta. Há um ponto turístico que toda a gente vai a mirar uma baía que se chama a Baía de São Marcos. O que tem essa baía como atrativo? Todos os dias é a terceira maior maré do mundo. Então, todos os dias a água sobe e depois desce e a gente começa a caminhar em las arenas e vão a pescar, vão a fazer coisas em este terreno sem água e depois todo mundo corre, sai de aí porque a água vem e de novo se transforma em uma baía. É um fenômeno diário, muito interessante, pero me encanta esta foto, foi o museu que me mandou, porque o Maranhão tem muitos indígenas, todavia, e essa gente não está vestida de indígena, senão são índios verdadeiros, não, que estão aí. Os índios, aparentemente, a eles les encantam as obras, porque as obras são todas feitas com espelhos, não? Então, esta exposição foi muito visitada porque eles estavam muito interessados em las coisas dos espelhos. Aqui, então, a mesma obra, levamos esta estrutura e construímos novamente, pero com a vista da Baía de São Marcos. Nós outros entramos em esta baía com ele, né? Filmamos 24 horas, o mesmo processo. Curiosamente, o tubo é um pouco mágico, porque também teve outros convites. Este é um tubo muito mais longo e foi feito na cidade de Shenzhen. Está lá todavia, em China. Foi inaugurado em outubro do ano passado e aconteceu algo muito curioso, que foi, novamente, eu pedi que a gente buscasse um sítio que tivesse a vista da cidade. E foi muito afortunado que passou, porque esta vista, nós temos, eu estou em um prédio que está muito cerca de um grande parque, e depois deste parque, começa a cidade de Shenzhen. Uma cidade muito curiosa, porque, e acá também um plano de desenho, se pensamos, porque esta cidade, 30 anos atrás, era um vilarejo muito pobre de pescadores em China. Shenzhen é a primeira cidade, quando nós chegamos em China por Hong Kong. Hong Kong é uma ilha de China, certo? A primeira cidade continental de China é Shenzhen. Ela fica em frente, não, a Hong Kong. Então, creio que é uma estratégia política. O governo chinês decidiu investir largamente em tecnologia e pôs somas grandes de dinheiro
E esta cidade hoje é considerada uma das cidades mais de desenvolvimento tecnológico mais forte em China, e em 30 anos se modificou muito. Isso se lê na paisagem. Quando nós outros filmamos, temos o parque, temos uma pequena orla de edifícios, mas de andares como acá, não, sei lá, não sei, de 20 andares máximo, e depois atrás temos edifícios de 150 andares, não? Porque isso é China. E esses novos edifícios todos com telas de projeção, com neon, com luzes, com... Então, a cidade é uma cidade que tem uma dinâmica muito interessante, completamente colorida. Aqui dá para ver claramente o que estou falando. Este primeiro nível de edifícios que estão à frente é a Shenzhen de 10 anos atrás, e a Shenzhen, que ganhou muita plata com desenvolvimentos tecnológicos, estes edifícios que são muito grandes atrás desse primeiro nível. Não temos o parque. Então, quando este projeto também é um projeto de mirar a história, não da cidade, porque é muito afortunado ir em estes sítios e ter, eu todavia resto como mais de 24 horas olhando para o mesmo lugar. Eu vejo como a luz se projeta, como qual é a dança do sol em relação à cidade. É muito, muito interessante como projeto. E a cidade, à noite, vem como pink, não? É cor-de-rosa. Ela está iluminada totalmente artificialmente, claro. Aqui vídeo disso e da transformação de luz, que vai, claro, porque está condensado, não? O dia e a noite está em uma tomada. E começa a amanhecer, não? E depois meio-dia, tarde, e todo esse desenho do sol que ocorre dentro da escultura. Então, tubo é também um espaço de observação, não? A gente se queda, é muito interessante porque é a cidade da gente, mas quando a gente atravessa tubo, todo mundo diz, não tínhamos visto isso, é muito rico como espaço de reflexão da arquitetura, da construção da cidade, da implementação da cidade em relação à natureza e todo. Eu queria, antes disso, mostrar a última. Então, esta exibição está todavia em Shenzhen. Estava cerrada durante um tempo, não, com a história do vírus, e depois com a história do... Eu quero mostrar isto agora. Não zoom, mas acá. Essas imagens são imagens de Shanghai agora. Isso está em meu Instagram. É curioso também de ver como a gente não? Shanghai é uma cidade como, não sei, eu diria Paris, Nova York, uma cidade muito fashion, muito... Os chineses estão muito bem, não? Agora ganharam muita plata justamente por conta do desenvolvimento tecnológico, de toda a ideia de investimento em educação para desenvolver tecnologia. E Shenzhen, por exemplo, o maior edifício, quando estamos em El Tubo, pode-se ver, o edifício que está mais alto na cidade, tem, à noite, grande painel de LED. Em este painel, eles projetam uma poesia que habla da educação como forma de crescimento, não? Como forma de preparo. Claro que a China tem problemas enormes,
pero há também questões muito interessantes, porque o povo chinês é muito trabalhador, é muito dedicado, estão, de certa forma, muito disciplinados e eles logram fazer coisas muito curiosas com isto também, não tenho que dizer. Então, acá, podem ir em meu Instagram, Cantoni Crescente, todos os trabalhos estão aí, pero aqui eu queria mostrar este, que é o vídeo do tubo que desenvolvemos em Shanghai, não? Este já é outra vista. Shanghai é uma cidade extraordinária, né? Desenhada por conta dessa baía também, desse trânsito de barcos, de troca. Lugares de troca são sempre muito ricos, né? E de novo, o tubo tem um pouco essa história, né? De como que a gente acaba mirando, se quedando para mirar. Eu acho que esta obra é uma obra hecha para mirar, pero quando uno entra, é mirado. E, ao mesmo tempo, é uma obra que fez muito, mas muito sucesso mesmo em Instagram e tudo isso, claro, não? Espera aí, eu quero escapar de cá. O problema é que os controles parecem que se ficam distintos por conta do... Quero sair de cá, quero ir para Zoom. Isso. Não. Agora não. Agora sim. Bom, este projeto me ensinou isto, desse espaço de observação, de quase transformar algo que é um espaço de observação. Não? Vocês estão vendo isto ou não? Não. Não mais, certo? Não estamos vendo. Não estão vendo? Não. Ok. Não. Vamos compartilhar novamente. Acho que quando eu cambiei, a hora deve ir. Agora sim, não? Sim. Ok. Bueno. Então, Tubo me ensinou a pensar espaços observatórios, creio. Não, a ideia de imersão. Eu creio hoje que uma tendência às exibições que eu estava vendo no mundo o ano passado, em todo caso, porque as coisas devem cambiar um pouco a partir de agora, elas se relacionavam à ideia de espaços imersivos. Portanto, não mais exibições onde eu tenho obras, eu tenho obra de Lozano Hammer, tenho obra de um outro artista e outro artista, não mais isto, senão exposições que uno entra e passa de uma obra a outra, como um pouco Team Lab, não sei se conhecem, mas vale a pena pensar, estes são exposições, dispositivos de cinema. É como se entrássemos na pantalla e percorrêssemos espaços. Eu estou certa que esta é uma tendência para design de exibições. Não, em este momento, ao menos hasta quando antes do corona, não era assim. Então, foi muito curioso porque eu fui invitada por Itaú Cultural a ser uma parte do projeto investigativo para uma exposição que se chamou Consciência Cibernética,
horizonte quântico. Foi um grande desafio, porque se uno pensa, quando vamos tratar del pensamento quântico, de toda a teoria quântica, de tudo que envolve o termo quântico, estamos falando de coisas que não podemos mirar. Estamos falando de dimensões que não estamos destinados para perceber. Por isso é tão difícil para a física explicar o fenômeno, a ideia, o que é, e mesmo agora sabemos que há muitas especulações que mesmo os novos sistemas de computação, que as novas tecnologias irão utilizar tecnologias baseadas em teorias quânticas. Isto significa que vamos tratar del super pequeno, de algo que é invisível a nós outros, não? É até muito curioso falar disto em este momento, né? Algo muito pequeno e poderoso que nos constitui, né? Finalmente isso nos constitui. Então, o Itaú Cultural queria tratar isso não de uma maneira laboratorial ou a ser uma exposição educativa, não. Pero a ser uma exposição artística com trabalhos que discutissem esta questão. E a questão da consciência cibernética, né? A questão de que, se pensamos em termos tecnológicos, hoje temos que considerar que a investigação está centrada em dois grandes pilares. O pilar dos novos desenvolvimentos de máquinas, de máquinas mais rápidas. Por quê? Porque aí sabemos o limite da computação. Estamos chegando ao limite físico das computadoras que utilizamos, do modelo, da forma com que construímos nossas máquinas, não? É a lei de Moore. Se alguém quiser investigar isto, o termo é lei de Moore. Moore previu que depois de algum tempo iríamos enfrentar problemas de construções de máquinas mais potentes, porque quando os elétrons em chips estão muito próximos, eles pulam de uma pista a outra e causam como curtos-circuitos. Isto é um fenômeno quântico. Então, há especulações para se desarrollar novas máquinas. Isto é algo que está na ponta das investigações hoje. O outro pilar é a questão que vem junto, não? Que é uma questão muito mais de software, é a questão da inteligência artificial. Então, esta exibição de Itaú pretendia tratar deste assunto, pero dentro de um espaço expositivo de arte, ou seja, para todos, para qualquer pessoa, não para iniciados, mas para qualquer pessoa que quisesse visitar. A pessoa teria que entrar e sair com a ideia do que é o horizonte quântico e o que é inteligência artificial e o que são os novos modelos de computador. Bom, era um desafio enorme. Fizemos uma grande investigação a respeito disto e chegamos a 9 projetos, exibimos 8 projetos e o Instituto queria todos projetos internacionais. E o Instituto pensou, nós outros necessitamos de projetos brasileiros, não temos nada. Eu sabia de algumas investigações de artistas, pero nada listo, não havia nada para ser. Em este momento, o Itaú me invitou a desenvolver algo junto para a exposição. Então, isto que vou mostrar agora é esta obra, que está desenhada como um simulador quântico,
a ideia é que quando uno entra em este espaço, uma câmera capta tu sombra, profile, como diz, sombra, e esta sombra, a partir do momento que estás dentro do simulador, vai se comportar como uma partícula quântica. Ou seja, vai sofrer dois tipos de alteração. Em espaço quântico, as partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tu, sombra, vai poder estar contigo ou atrás ou adelante de ti. E também uma sombra, minha sombra, vai poder sofrer ou operar outra coisa que é muito importante dentro do domínio da física quântica, que é entanglement. Entanglement quer dizer que duas partículas em espaços distintos, quando estão operando em entanglement, elas estão operando juntas. Então, se eu, em São Paulo, virar-me para a direita, Diego vai também virar-se à direita, sem que nos comuniquemos. Parece raro, mas é assim que o mundo subatômico trabalha de acordo com os cientistas. Então, a ideia era um pouco criarmos este espaço de experimentação da teoria, dar a sensação que uno vive através dos sentidos as experiências científicas. Quando eu sempre digo, não sei, este ano há algo muito curioso. Se imaginemos que nós fôramos pessoas de outro planeta. Agora, vamos pensar que Mário vai escrever um livro sobre a mata, a floresta de Manizales. Nós não sabemos o que são plantas, não sabemos o que são florestas, não temos ideia do que é Manizales. E nós vamos ler a respeito. Podem imaginar a complexidade que será isto? É muito, muito difícil também. Então, a ideia, como artista, os artistas têm feito isso, não? Quando as ideias são muito complexas, uma forma de tornar claro, tornar compreensível, é, sobretudo, tornar sensível aos sentidos, desenhar para os sentidos. Então, claro que, depois de ler o livro, não vamos entender muito sobre Manizales, mas se Mário nos invitar a passear pela floresta de Manizales, vamos entender tudo rapidamente. Não necessitamos ler o livro. Será muito mais uma experiência, incluso, inolvidável. Então, desenhar para os sentidos é isto, não é? Traduzir coisas muito complexas para que qualquer pessoa possa experimentar. Então, esse era o desafio de Quantum. E a cara do projeto é um pouco isso. Em um lado, teníamos uma tela de projeção que projetava tu sombra, mas também projetava um famoso experimento, que é o experimento do tunelamento, quando as partículas, para provar um pouco este comportamento das partículas, Young fez um experimento com patos em uma lagoa e barreiras, e ele percebeu como que as ondas se propagam. Então, se pensarmos que em física podemos pensar que tudo é onda, a maneira como uma onda se propaga significa a maneira como ela transmite informação. Então, nós entrávamos em um simulador onde a informação estava sendo transmitida através de ondas. Nós víamos nossa sombra projetada
e esta sombra se comportando como se fuera partículas em el sistema quântico. Esta era a ideia. Eu vou mostrar um pouco a escala. Era um projeto enorme, não? Isto aqui é a construção arquitetônica do projeto. Em la parede, nós vemos a parede branca, está desenhada para a projeção. A parede cinza é a parede com espelhos, para que tudo isto nos envolva, que nós outros percebemos que o espaço é um espaço não euclidiano, não tridimensional. Ele tem um pouco também a forma, aqui eram 8 módulos conectados, hechos em madeira, e tinham de largura 4,15 metros por 2,27 de altura por 15,24 metros de comprimento. E nós outros salíamos por uma parte também completamente espelhada, então completamente imersivo. Aqui, para se ter uma ideia da dimensão do projeto, o teto não estava cerrado. Com isto, nós outros incluíamos o espaço físico mesmo dentro da obra. Foi uma espécie de estratégia arquitetônica, incluso. E aqui o desenho disto tinha como 4 computadores, 4 projetores. Foi feito isto, aliás, um problema estava. Isso todo foi feito em 2 meses. Foi um trabalho extraordinário. O time trabalhou muito bem, mas nós outros trabalhamos com pedaços isolados de software, coisa que eu não. Eu sei que é um problema, então em Python para as câmeras e a percepção do visitante e sua ombra, nós outros projetamos um software em Python para o fenômeno das partículas e as fendas. Nós outros utilizamos C++ e o sistema de áudio estava feito também com Max. Então, era uma salada de software. É claro que neste processo eu teria traduzido todo para C++, isso creio que é o grande futuro do projeto, porque havia conflitos, não, o público não percebia, mas eu percebia os conflitos que geraram estas diferenças entre software, sobretudo entre a dimensão sonora e a dimensão visual. Não? Python e C++ ok, pero o sistema de áudio não operava tão bem, começou a gerar ecos. Então, aqui se vê que o teto está todo espelhado, se vê também os projetores dentro e todos os espelhos. Então, é um espaço que transforma a tua percepção, não? Essa é a ideia. Aqui estamos vendo claramente a ombra em azul de Marcos Cusiol, que é de Itaú. Você vê, não? Ali vemos refletido. Aqui também. Bom, o momento que tu entras, tudo se comporta como em el mundo quântico. Incluso o sonido. Havia um micrófono antes de entrar. O que eu falava quando estava entrando ia para dentro deste túnel e reverberava também de acordo com as leis, os mesmos princípios das partículas de entanglement e de estar ao mesmo tempo em diversos espaços e tudo isso. Então, aqui um pequeno vídeo para demonstrar. Claro que a gente começa a dialogar instantaneamente com sua sombra, não? Com esta, é quase um balé.
de certa forma, que ocorre. Aqui tem uma parte em esse vídeo que estou me apresentando. Eu utilizei esse vídeo para outro lugar, mas eu creio que há outros vídeos dentro que são importantes de mostrar. Então, estou falando que é um simulador, que a ideia é que nós nos transformamos em partículas. E tudo começou com esta pergunta, não? O que captamos da realidade, finalmente? E para captarmos algo que está invisível, temos que desenhar instrumentos. Toda a ciência está trabalhando nisso, ahorita mesmo, não? Todos nossos esforços. Visualização do infinito, do invisível. Aqui, você não pode ouvir o sonido, verdade? Não. Porque aqui o sonido, nós podemos sacar como que a peça está trabalhando o sonido. Aqui um pouco o que passava em termos de espelhamento e de... a ideia é que nós, ao entrarmos em esta máquina, este simulador, compreendemos o que a física está tentando falar sobre espaços subatômicos, sobre o comportamento de partículas, sobre viver a experiência. Esta é a ideia. Estou falando aqui que a melhor coisa para utilizar arte, para traduzir ideias muito complexas, é que as pessoas sempre estão implicadas em dizer que não entendemos claramente física, que é difícil estudar, para que não é muito claro com matemática e tudo, há muitas as fórmulas, são muito difíceis de visualizar e tudo isso, e com a arte, com o desenho, podemos melhorar isto, podemos criar máquinas, simuladores, para transformar algo que é de difícil acesso em algo muito mais democrático para todas as pessoas. Então, é um pouco essa ideia que está por trás de Quantum. Antes de entrar em este projeto, eu me acordo que depois de trabalhar com Itaú em la exibição, em el projeto, eu fui assistir a uma palestra de uma fisicista, a maior especialista em buracos negros do mundo. Esta cientista veio a São Paulo para uma charla, e eu tive a oportunidade de vê-la, e me quedou muito forte a apresentação, sobretudo a primeira coisa, a primeira sentença que falou foi sobre o invisível. Ela disse que nós outros, com tudo o que temos hoje, com todo o esforço, com milhares de anos estudando a natureza, não? Se pensarmos, Leonardo da Vinci era um estudioso extraordinário da natureza, um homem que passou a vida observando o natural e redesenhando, não? Então, ela dizia que com todo isto, com todo o conhecimento humano, hoje nós outros acessamos 5% do que é o universo. Imagínate. 5%. É como se todos nós estivéssemos todo o tempo dentro de um lago negro. Não vemos. O que passamos ahorita é isto.
estamos cegos. Não conseguimos entender os processos da natureza. Temos que estudá-la. Temos que tentar visualizar esses processos. Então, por isso que é tão importante se dedicar à arte, à ciência, à tecnologia, porque desta forma estamos comunicando de maneira mais consciente com o mundo, não? Para mim é misterioso, é fascinante imaginar que toda essa relação com o mundo de descoberta está em todos os lugares todo o tempo, porque finalmente vemos muito pouco. Bom, agora vou falar do futuro, não? Porque isto é um pouco que eu isso estou fazendo se tomam em conta que os 2 tubos de China estão em exibição agora, e é muito curioso, eu dizia isto, eles estão como se fossem o futuro, porque estão regressando às exibições, estão regressando a uma vida normal, claro, com distanciamento, com mais cuidado, com mais higiene, com mais respeito a outra pessoa, pero já estão retornando à vida e as exposições estão sendo visitadas. Este projeto que vou mostrar agora é um projeto curioso e eu queria dizer a vocês, de uma maneira otimista, que é um projeto, eu recebi um call para desenhar uma instalação interativa para um museu de Miami. Eu vi isto na internet, verdade? Ninguém me convidou diretamente, nada. Eu vi e vi como uma oportunidade. Então, eu pensei, vou desenhar um projeto e enviar. E eu ganhei. Ganhei o call. Mas ainda, todavia, não assinamos o contrato, porque quando estávamos para assinar o contrato, o corona chegou. Então, o projeto está parado. O projeto se chama We Fly. E um pouco a ideia de um desafio. O desafio acá era muito direto, como os americanos desenham, tudo muito direto. Este é um museu de Miami, um museu desenhado para chicos de 2 anos a 12 anos. Então, meu público, em este caso, é infantil. Eles estão reformando este edifício e, para a entrada, necessitavam de uma exposição, uma instalação permanente. Este era o desafio. Outro dado da exposição permanente é que a exposição necessitava ser para grandes fluxos de pessoas. Há uma reforma de um escritório que se chama Arquitetura, um escritório muito forte nos Estados Unidos e que também tem um desenho muito presente, portanto, e era uma parede para esta instalação, muito fluxo. Em frente à parede, 8 metros depois, tem uma parede completamente de vidro em Flórida, então é muito complexo porque há muito reflexo, muita luz, e umas mesas para descanso. Então, é um espaço muito difícil de gerenciar, sobretudo quando uno pensa que estamos desenhando uma instalação interativa para um grande número de pessoas e para niños. Niños são o melhor teste que podemos ter. Vocês sabem, não se controla. Não? A gente corre e nada. E depois, Estados Unidos, uno tem que tomar muito cuidado. Bom, eu pensei em tudo isso durante muitos dias e a ideia
que me chegou foi o projeto We Fly. We Fly porque estávamos em Flórida e eu pensei, os foguetes partem de aí, não? Aí está a viagem à Luna. E eu pensei também que seria rico que a interação fora muito sensível. Então, pensei que se eu pudesse programar a vista da janela, me olvidei como se diz janela em espanhol. Ventana. La ventana, graças, Alex. La vista della ventana. Se eu pudesse programar a vista della ventana associada a mi distância da ventana, que seria rico pensar que, se eu estou muito cerca, estou mirando do outro lado do edifício, como se eu estivesse em uma ventana verdadeira. Pero se eu dou um passo de atrás, e outro de atrás, e outro de atrás, vou me distanciando como se meus passos foram passos de gigante. Então, eu pensei, se eu estou a 50 centímetros, eu estou mirando a natureza desde a escala do humano, como eu a miraria aqui e agora. Pero se eu me distancio, eu entro em órbita. Por isso o projeto se chama We Fly. A ideia era desta aproximação. Aqui estão um pouco os planos, não sei, é possível mirar isto com clareza? Temos um plano que é um plano de perfil e um plano de cima. A ação está em azul quase, abaixo. O resto, o piso é como era já, de arquitetônica. Eu não mexi em nada. Simplesmente programei que a tela, esta parede, que é uma parede de 5 metros por 7 metros, seria uma parede de LED, claro, porque eu não posso utilizar projeção, já que a parede que está em frente é uma parede de vidro, toda a luz vai entrar, então projeção é impossível, tenho que fazer com LEDs. E esta ideia de que me aproximo do lugar mesmo, me distancio, estou volando. Então, aqui um pouco mais claro, não, essa ideia do afastamento e da aproximação, e finalmente é um pouco este cenário, onde quando estou muito distante, vejo a Terra desta distância, vou me aproximando, vou vendo a Terra mais próxima, até que mergulho em la cidade de Miami. Então, é um projeto onde eu sou como se fosse um zoom em relação a esse filme que está hecho com imagens captadas da NASA. Então, o que vamos ver é ciência. O que vamos ver é a Terra como nós humanos podemos lá registrar hoje, com os instrumentos que temos hoje, pero associada ao meu corpo. Esta escala está dada por meu corpo. Estava destinado a estar hecho em novembro, pero agora creio que tudo vai, claro, cambiar. A pesquisa tecnológica, isso que queria dizer a vocês também. Quando estão desenhando para melhorar o mundo, para cambiar a vida, para ser a vida da gente melhor, não se preocupe com a tecnologia, por favor. Vamos sonhar primeiro e depois tentamos implementar. É assim que eu hago sempre. Primeiro tenho a ideia, depois investigação, investigação, investigação para saber como implementar a ideia. Porque senão estamos limitados desde o princípio e não podemos, temos que voar primeiro e depois tentar desenhar o avião, entendes? Isto é chave, isto é muito, muito importante. É assim que um artista pensa.
de acordo? Porque temos que criar coisas novas, e só podemos criar coisas novas se não pensamos a partir das velhas, não? Bom, então isto foi WeFly. E o WeFly está parado, porque aquilo que eu dizia a vocês, eles me chamaram para dizer, era um call com dois chamados. O primeiro que submetíamos o projeto, e o segundo, eles iam invitar a gente que havia passado em primeira fase para apresentar soluções tecnológicas na segunda fase. Mas eu ganhei unanimemente. Então, eles disseram que não haveria a segunda fase e me pediram para implementar a parte tecnológica, lo hizo, e lá tudo parou por causa do corona. Então, estou aguardando, vamos rezar juntos, por favor, porque me interessa muito fazer este projeto. Claro, é muito interessante, sobretudo, imagínate, é uma instalação permanente. Estou tratando com um público muito específico que me encanta pensar que eu vou dar a eles o que a ciência está fazendo de melhor, a NASA, pero para chiquitos de 2 anos, não? Isto eu creio que isto é muito forte. Bom, durante este momento de isolamento, eu comecei por invitar muita gente a tomar café online comigo. Eu pensei que era muito interessante estar junto com a gente. A gente está na casa e queria saber como estão vivendo em diferentes partes do mundo. Eu creio que quando fazemos cambios de ideias, crescemos, evoluímos, resolvemos melhor um projeto juntos, um problema juntos do que solos, verdade? Então, eu me coloquei nessa situação de chamar pessoas e falei com de meus produtores e senti que ele não estava muito contente, estava um pouco abalado. Então eu disse, vamos tomar um café juntos. Online, claro, né? Bom, hicimos, nós tínhamos um projeto pendente, um projeto que eu estou desenhando com Raquel Koga. E esse projeto era um projeto de instalação para um espaço monumental, que é o espaço onde foi proclamada a independência do Brasil. E, claro, isto está completamente parado, não vai ocorrer. E eles me disseram, temos que fazer alguma coisa agora para reagir. Então, pensamos que esse projeto tinha o potencial de se transformar em algo para a internet. Isto que vou apresentar agora não é só um projeto, mas é também um open call. Estou convocando vocês, estou invitando vocês a participar do projeto GRIT. O projeto está desenhado para Instagram e, claro, muito centrado, foi concebido e está pensado para situações como a que estamos vivendo de isolamento. Então, está desenhado, é um projeto online, Instagram, em princípio. Contudo, nós já pensamos que terá desdobramentos futuros para espaços híbridos. Por exemplo, para ocorrer na internet e dentro de um espaço físico ou vários simultaneamente. Hoje está para Instagram porque é a maneira mais simples que temos de implementá-lo, mas já estamos desenvolvendo ferramentas para hacerlo em Twitter, Facebook, Instagram e que isto se haga automaticamente, porque
ahorita nosotros estamos, digamos, poniendo en la página Instagram del proyecto gritos, editando. Nosotros estamos haciendo eso manualmente, pero la tendencia, el futuro de ese proyecto es que sea completamente automatizado. La idea es súper simple, entonces es una llamada abierta a la gente, todos los humanos, no importa dónde en el planeta. Nosotros pedimos a ustedes que graben, que registren un grito. Todas las veces que ustedes no puderem se calar, gritem. Para participar é muito sencillo. Ustedes têm que pegar o Instagram, ou se não puderem fazer via Instagram, porque não têm conta ou algo parecido com isto, simplesmente registrem com seus celulares ou com uma câmera o grito e me envie o arquivo que eu lo postarei na página web, ¿ok? Entonces, se ustedes têm Instagram, mais sencillo ainda, ustedes vão gritar, fazer o upload no story do Instagram e marcar nosso perfil Grite Series. Entonces, que está aqui o Grite Series, né? A ideia do projeto deriva de pensamentos sobre todas as possibilidades narrativas que estão se desenvolvendo com as ferramentas que estamos utilizando. Ahorita mesmo eu estou falando acá e temos muita gente com nós. Logo mais vamos abrir e isto se desenvolve, muita gente falando, são lindos. Temos testemunhado várias performances, inclusive de artistas, de músicos, de dança, de la gente participando em lugares distintos, pero haciendo uma composição juntos. Estas mini performances, essas coleções de mini performances é o que queremos registrar. Queremos armazenar los gritos de la gente, de forma que en el futuro, en las instalaciones físicas, vamos a tener como si fuera un gran documentario de escala universal, con gente de todo el mundo participando. E este documentário estará hecho por uma inteligência artificial, não por nós. Vamos desenvolver ferramentas que vão controlar a maneira como as imagens e o sonido será disposto para que este software, este algoritmo possa organizar nossas ações e nossos sonidos, principalmente, como se fuera uma orquestra, como se estivéssemos cantando. Vamos estar gritando, pero tentar que todos juntos transformemos nossos gritos em algo que sona bem. Eu, quando comecei a fazer esse projeto, eu pensei, não sei se puedo, porque eu não quero ser nada triste, não quero ser nada que não seja muito pesado. Não sou assim. Nunca he hecho projetos. Admiro quem lo hace, pero eu não posso fazer. E lá eles me convenceram que não seria pesado. E é verdade, é muito divertido, a verdade. Gritar hace bem a la gente. Eu fiz uma investigação sobre o que é o grito. E é muito curioso porque há uma ciência do grito que é muito recente. Um professor de psicologia da Universidade de Nova York, chamado David Poppel, começaram a registrar pessoas
invitaram pessoas e pediram que gritassem e também colecionaram os gritos do YouTube e puseram outras pessoas a escutar. O que eles observaram? Em primeiro lugar, quando uno grita, um grito não é necessariamente falar alto. O grito é falar distinto, porque o grito difere da linguagem que quando falamos por la frequência com que se propaga em el ar. Quando eu hablo, eu propago olas sonoras 4 a 5 vezes por segundo. Quando eu grito, as olas oscilam 150 vezes por segundo. Então, essa é a diferença. Quando uma pessoa grita, todos miramos. E um grito não é necessariamente um grito de dor ou de susto. Um grito pode ser um grito de prazer. Por exemplo, em el reino animal, os macacos, quando fazem amor, se a macaca grita, a performance do macaco é melhor. Então, há algo que é distinto e também a maneira como processamos mentalmente. Esses investigadores, o professor e seu time, investigaram e notaram que a maneira como o cérebro processa os gritos é muito distinto de como processamos quando falamos. Então, além disso, não, gritar em este momento é algo muito, muito saudável, porque gritar é algo que vem dos pulmões, é uma espécie de exercício. A gente me conta histórias, por exemplo, em Peru, há um ritual dos índios que cavam um buraco na terra, gritam dentro deste buraco, entendes o que é buraco? Hueco. Hueco. Dentro do hueco, e depois tapam e deixam aí tudo que não vai bem. Então, a ideia é muito curiosa, porque ela traz diferentes comportamentos. Eu estou muito interessada em ver, e estão convidados, por favor, gritem e me enviem, as notas de vocês serão muito melhores se gritarem. Não estou, claro, é um chiste. Mas a ideia é que todos nós participaremos em el futuro. Vamos, então, exibir este documentário com todos os gritos, e isto será muito interessante de ver. Para finalizar, me gostaria simplesmente entrar em... não sei se eu... Será que é possível? Do Grit Series, porque acá eu estou registrada como assim. Então, é possível ver acá. Esta é Maida Withers. Maida Withers é uma grande performer. Ela tem um centro de desenvolvimento de performance em Washington desde 74. É um nome muito, muito importante, e ela é uma maravilhosa. Há outras que são chistosas, há um pouco de todo. Há questões que são quase políticas, não, de desespero, e outras de alegria, e outras políticas, não, de força. É simplesmente gente que grita, que depois me escreve e diz: foi a melhor coisa que eu hice. Não é tão simples, não é tão sencillo gritar. É curioso, porque quando uno vai gritar a algo, é curioso. Se somos surpreendidos, gritamos com muita facilidade, pero estou observando que não é tão simples para nós outros gritar. Há gente que grita com facilidade, pero outros não. Se puderem gritar, me encantaria receber a colaboração.
Entonces, é só entrar na página ou me enviar. Acho que é tudo, Diego. Podemos abrir se crees que está bem. Perfecto, Rayen. Claro que sí. Quero não parar de compartilhar minha página, certo? Para volvermos a... Ok. Tudo o que queiram perguntar. Gracias, Regine. Muy interesante tu charla. Le invito entonces a todos los participantes a hacer preguntas. El protocolo es igual que la vez pasada. Van levantando la manito ahí en el panel y vamos dando como la palabra para que puedan ir realizando las preguntas. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta técnica sobre la obra de la física cuántica. Sim. Sobre los computadores, usted hablaba ahora sobre los computadores, me preguntaba si toda esta interacción y los programas en Python y todo esto se pueden hacer por ejemplo, en una Raspberry Pi, o tiene que ser un computador más poderoso. Tem que ser um computador mais poderoso. Nós temos 4 computadores em rede, um para cada projetor. Há muito cálculo que está sendo feito, incluso a simulação da fenda está sendo programada em tempo real com interação do interator. Então, está todo em diálogo. Aí tem que utilizar 4 computadores. Pero, claro, eu creio que este pensamento está muito correto. Por hora, temos que usar 4 computadores. No ano seguinte, provavelmente não mais. Mas, mais do que isto, em tentar reformular situações como essas de maneira mais simples, creio que é super necessário. Por exemplo, claro, esta instalação não pode ser repetida em outro espaço. Muito raro, porque está muito custosa. Mas eu pensei que já poderia ser lá sem a construção arquitetônica. Seria possível. Eu tenho já ideia de um espaço onde eu posso, todavia necessitar dos 4 computadores e dos 4 projetores, pero não mais a estrutura física, o que já é muito mais econômico. Me surge una pregunta, Regine. Es que uno de los muchachos, que no me acuerdo cuál fue, escribía en una de las tareas anteriores, hacía un cuestionamiento sobre la obra, o sea, si una máquina puede crear obras de arte, y si una máquina lo crea, entonces, ¿de quién es esa obra? ¿Cierto? Me gustaría un poco como escuchar tu posición al respecto, porque efectivamente ahorita nos hablabas mucho de inteligencias artificiales que crean obras. Entonces, ¿cuál es el papel ahí del artista o del creador, cierto? Então, depende como pensamos arte, não? O que é a definição de arte. Para mim, arte não é a manufatura de um objeto. É um pensamento muito mais, é uma maneira de mirar o mundo, é um sistema de comunicação com o mundo e com nós outros. Então, quando pensamos como sistema, a questão de autoria não existe. Nós outros, todas estas obras que eu hago não são minhas, são nossas. O Grito, por exemplo, vai resultar em uma obra que é uma obra de uma coletividade, não de muita gente. Claro. É uma obra de nós outros. Não há script, não há diretor, não há um programa que vai organizar tudo isso. Este programa é a inteligência artificial, não de certa forma.
yo recomiendo mirar las obras de Memo Aken. Memo tenía en la exhibición una pieza que se llama Learning to See. Me encanta esta obra, porque es una obra donde está treinando la computadora a mirar, mas desde um ponto de vista que é o ponto de vista de alguém que vê flores. Então, toda vez que Memo um objeto em frente da câmera da computadora, a computadora traduz esse objeto em algo que parece com uma flor, com um jardim. Então, é muito curioso, porque isso também nos diz respeito. Se nós outros vemos do mundo 5% solamente, como dizia a super expert fisicista, então nós também estamos lejos de ler ou de ver a realidade. Não, tudo é um jogo de interpretação. Eu creio que o artista hace isso um pouco. Talvez lança a proposta, mas uma máquina também pode lançar propostas de mirar, de julgar com o mundo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Regina? Reyan, Diga, yo querida. quiero hacerte una pregunta y felicitarte. O sea, yo cada vez me quedo más admirada de tu obra porque pensaba que ya no lo habías mostrado todo el año pasado y resulta que este año llegas con cosas igualmente sorprendentes. Pero me llama la atención Leonardo porque no está trabajando contigo, o sea, en estas últimas obras. Tu não sabes? No, ¿qué pasó? Leonardo não está mais conosco. ¿Murió? É uma estrelinha agora. ¿Cómo? No entiendo. Leonardo vive dentro de mim agora, Liliana. Leonardo morreu. No, no sabía. Dios mío. Pero tu não sabes por quê. Isto que eu queria dizer. Acho que é uma linda maneira de falar do momento que estamos vivendo. Eu e Léo vivemos uma vida extraordinária. Tu sabes disso. Sí. Extraordinária. Todos os tubos que eu estou fazendo, as obras que estão expostas agora nos Estados Unidos, Leonardo está junto. Quando eu hablo do tubo para vocês, ele está. Quando eu hablo de Quantum, embora Quantum eu esteja, eu lo desenhei sola, não desenhei sola. Léo está dentro de mim, não, porque estou contaminada de Léo. Sempre vai estar. Quedé impactada, sin palabras. Sim, porque assim, isso ocorreu em 2018. Me acordo que a primeira invitação que recebemos era o projeto Água e por sorte, porque era em Bélgica e o Água é o único projeto que Léo e eu havíamos feito com outra pessoa que é Raquel Kogan, que é muito minha amiga, não? Então, quando veio a invitação, eu pensei, eu vou porque estou com Raquel, sola não vou poder enfrentar essa situação, não é possível. E a gente não sabia. Então, nos invitaram para fazer uma charla. E Raquel escreveu à curadora dizendo: podemos falar solamente do projeto Água? Ela disse: não, eu quero saber dos projetos todos. Então, eu não sabia se eu estava preparada, porque, assim, Liliana, até hoje eu choro todos os dias. Não passa. 1 ano e 8 meses agora. Então,
eu não sabia se eu ia poder enfrentar. O que eu pensei em fazer foi selecionei todos os vídeos dos projetos e eu fiz uma charla com os vídeos, todos os vídeos. E combinei com Raquel que eu falaria 15 minutos, ela falaria 15 e depois 10 minutos para o projeto Água, nós as duas. E pensamos assim, começamos com Raquel, eu entro, se eu não dou conta, Raquel entra. E falamos de água. Bom, Raquel, aconteceu algo muito mágico no dia da inauguração do projeto, mas é muito longo para falar acá. Dia eu conto, com muito gosto. No dia seguinte, nós fomos a la charla e Raquel começa a charla. E quando ela termina, eu começo a charla. E como eu já havia feito os vídeos, eu falava e Léo falava. Eu falava e Léo falava. Eu falava e Léo... Quando eu terminei isto, eu parei, eu pensei e eu disse a Raquel: hoje eu vivi a eternidade. Léo está em los projetos. Claro. Todo su pensamento, todo. Todo. Entonces, es la oportunidad para contarle a los estudiantes de la maestría, sí, o sea, que investiguen un poco más sobre Leonardo Crescenti, que entonces son un solo ser, Reyán y Leonardo son un solo ser, entonces, para que entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. Lo siento mucho, Reyán. É difícil. Claro. Porque, sim, nós acho que construímos muitas coisas também. Porque uma coisa que eu aprendia, quando eu disse a vocês, quando começamos isso, sobre a vida, sobre construir coisas para ser esta vida melhor, eu não poderia ter vivido uma vida melhor. Minha vida foi incrível e uma das últimas coisas que Léo me disse foi: meu querido amor, nossa vida é perfeita. E foi mesmo. Foi então, e é porque tu te acordas dele. Então, é isso. Léo está acá. Quando tu te acordas dele, ele está. Estamos invocando a eternidade. Este é um conceito que podemos ter. Com toda a fragilidade humana, lo que hacemos com amor se queda. Así es. Te agradeço muito de perguntar. No, toda una sorpresa para mí. Pero luego hablamos. Bueno, ¿algún estudiante tiene otra pregunta? Hoy están callados. Desculpe. Silencioso soy. Eu quero que pensem isto com amor e com alegria, por favor. Sí, yo quisiera hacer una pequeña pregunta. Sí. Dale, Francisco. Rayan, ¿cómo estás? Qué difícil preguntar pues, después de este momento, pero sí también tuve la duda en el momento en el que estaba consultando pues como tu página y otros trabajos que se Não, ven eu la presencia. mantenho, Léo, porque é verdade. Às vezes sinto que estou falando com ele. Sabes, eu tive uma formação muito científica, pero eu creio que há coisas mágicas. E quando há muito amor, há mágica. Então, eu estou tentando falar com o Léo todo o tempo.
Se puder, Bueno, dime. sí. Un poco ahí, a ese punto que acabas de tocar, apunta la pregunta. Dijiste hace un momento que en tu proceso de creación, primero había que soñar, después investigar y después crear el avión. Me parece una metáfora muy bella, pero ¿hasta qué punto estamos condicionados en el asunto del soñar? O sea, ¿hasta qué punto el conocimiento científico, técnico, permite a uno expandir el campo del sueño también? Sim, pero não parta do conhecimento científico para sonhar. Parta de tua experiência. Caminhe na calle, mire e pense lo que desejas, lo que seria bueno tener, lo que seria confortable, lo que seria mejor. Se uno hace isto, não pode partir de preceitos, não se pode partir de coisas já estabelecidas. Simplesmente, Leonardo da Vinci, a biografia de Leonardo da Vinci é impressionante, é maravilhosa. Não sei se viram esta biografia de... acaba de Walter, como se chama? É um grande biógrafo, me encanta. É um judeu americano, um super biógrafo, ha hecho muitas biografias importantes. Uma delas se chama Os Inovadores, sobre a história da tecnologia. Ha hecho uma de Benjamin Franklin e ele ha hecho uma biografia de Leonardo da Vinci que eu recomendo muitíssimo. É uma leitura maravilhosa e trata muito de um pensamento de ciência, sobretudo. Porque, claro, não dá para separar quem foi Leonardo da Vinci. Não? Bom, eu tenho na queda com Leonardos, então é um problema, verdade? Então, assim, temos que tentar visualizar o invisível. O que temos não serve, verdade? É isto que a cientista dizia. Então, para imaginar coisas novas, temos que observar. Observe com pensamento livre. Observe e pense como ser melhor. Como eu posso fazer isto melhor? Melhor significa melhor, mais confortável, que traz melhor vida à gente. Isto é melhor. E a toda a gente, junta. Ok. Muchas gracias. Então, pare e medite também. Isto pode ajudar um pouco. É quase meditativo isto. É o que o Marx dizia para o Phillips. Deixe a gente em casa pensando como eu posso fazer minha casa melhor. E desde este pensamento, nós temos aspiradores de pó, temos máquinas para lavar, para secar. A hora que estamos em casa, solos e que temos que trabalhar e fazer tudo isso, sabemos muito claramente o que se trata. Não? Cocinar, fazer. Uno pode se dedicar todo o tempo a isto solo, é muito trabalho. E, no entanto, queremos reservar tempo para refletir sobre a natureza, a ser ciência. Ok, muchas gracias. A ti, Francisco. Buenas noches. Hola, Sebastián. Hola, mucho gusto. Quisiera preguntarte de la obra que llamas del telescopio, ¿cierto? Sí, no, tubo. El tubo. El tubo. Pero que está hecho como si estuviéramos dentro del cuerpo de un telescopio. Sí. Por eso yo hablé en telescopio. ¿Cuál fue como las reacciones que más te llamaron la atención después de que el espectador... Instagram. Impressionante. La gente é um projeto
que gera Instagram de uma maneira alucinante. A gente se põe aí, e cada foto é distinta. Então, se põe aí, se miram, pedem em casamento. Há casamentos noivados que declararam-se dentro do tubo. O tubo é uma passagem. Isto também, Liliana, isto é muito forte, porque a última obra é uma obra que o céu e a terra se fundem. E é uma obra que, em essa escala, eu nunca pensei que fosse apresentá-la em outros sítios. A gente quer o tubo. Imagina, isso dos em China. É impressionante. Não é tão... Ela multiplica. Pero esta noção de espaço, um espaço onde tu, o espaço que te é particular, que te é familiar, porque todos os espaços onde estão os tubos são os espaços. Eu estou projetando as ventanas destes lugares, destes espaços. Não estou mostrando São Paulo em Shanghai. Em Shanghai, estamos entrando dentro de Shanghai. E a gente se surpreende, a gente se toma integrada, não sei, há algo. Eu te hablo como os projetos para mim, para Léo também, sempre foram muito como uma experimentação, um desafio, não? Nós outros nos colocávamos o desafio, vamos construir e ver o que se passa. Não é possível imaginar o que vai se passar de fato. Quando uno concebe, sobretudo um projeto tão grande, tem que fazê-lo para experimentá-lo. Hacemos maquetes, já temos muita experiência, claro, pero uno tem que viver a experiência. Então, no início, é um desafio, é uma especulação, não sabemos. É surpreendente, sim. Muchas gracias. No, que cuando Reyan respondió que el tubo, la gente se sentía Instagram, el traductor de portugués que se hizo, que yo no entendí esa palabra. No, la gente se toma fotos en el Instagram y se colocan muchas fotos. Es una cosa así. La mayor reacción fue la publicación de fotos en Instagram. Instagram. Sí. De la As obra. pessoas se registram em la obra. Eles precisam se cola, porque a gente quer fazer uma pose e não quer outra pessoa dentro para tomar. Então, hace colas para o projeto por conta dessas. Tem muitas poses. Se entra em meu Instagram, em Cantone Crescente, vos verás que tem muitas fotos, muitas, uma distinta da outra. É muito curioso, porque como o tempo está cambiando, o vídeo cambia, o tempo, e a paisagem com a luz se cambia completamente, também as fotos se sacam distintas. Isto. Esta é de Shanghai. Impressionante, não é? São fotos, as fotos são, porque são caleidoscópios também. Não, a gente, a obra, todo se transforma em uno. É curioso, são desdobramentos das peças, não? É muito, assim, ao mesmo tempo é isto, Liliana, quando lá o tubo em Shenzhen, em Shanghai, o piso que está nos Estados Unidos, quando estão aí, Léo está aí, vês?
porque el nombre, el crédito es el mismo, ¿no? Está lá. Yo no estoy lá tampoco. Estamos lá presentes de la mesma forma. É uma sensação de espaço-tempo mesclado. E o melhor de nós outros é o nosso trabalho. Sempre foi. Nós outros vivimos para trabalhar. E eu agora é o que me restou, sabes? Assim, quando tudo se passou, eu me sentia bem solamente dentro de espaços de arte, bibliotecas, espaços de arte, só todos os dias, até agora. Até agora, todos os dias eu estou trabalhando muito, 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 muito. Minha madre fala, mas toda a noite, todo o dia, todo o tempo, porque é o que me dá força. Bueno, no sé si hayan más preguntas o vamos ya como cerrando la sesión de hoy. Regina, mil gracias A por voz. todo. Impresionante como siempre tus obras, pues quedamos un poco también aquí, un poco golpeados con la información, tampoco teníamos como mucha información al respecto y nada, pues un poco lo que dijiste ahorita, creo que nos motiva mucho también a entender la obra y esas posturas como más que posturas de la creación, como posturas de vida, ¿no? Y de ir haciendo nuestra vida y mirar atrás y tener un muy buen recuerdo de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha cultivado y cómo se cosecha de alguna forma lo que se va cultivando, ¿cierto? Que trasciende mucho más allá cualquier otro tipo de discusión que podamos tener ahora. Mil gracias a Regina. No sé si alguien tenga una última pregunta o si Liliana quiera cerrar la sesión de hoy. No, solo decirle a Reyan, Leonardo siempre estará con nosotros, siempre. Eu sei. Luego hablamos porque sí, quedé bien golpeada, bien golpeada con la noticia. Muchas muchas gracias por acompañarnos, por sacar este rato pues de compartir la obra y tú siempre también aquí Manizales será tu casa, o sea, cuando quieras venir, bienvenida. Muitas graças, Liliane. É um prazer. Me encanta. Como começamos, o melhor é que somos uma família. Exacto. Uma família que tem... Por que somos uma família? Porque temos os mesmos ideais. Ujú. Porque trabalhamos com amor. Así E es. isto é a essência de tudo. Bueno, pues yo creo que con estas palabras tan bellas que acaba de decir Rayen, pues vamos cerrando la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos, principalmente a Rayen por su magnífica charla, como siempre. Yo creo que en la obra que nos está mostrando y para quienes tenemos la oportunidad de conocer más ampliamente su obra, sabemos que en cada uno de los detalles está presente Leonardo, así que felicitaciones porque es una preciosa obra y es un homenaje precioso a la vida de él. Entonces, pues me despido. Muchísimas gracias a todos. Estaremos entonces en contacto. Solamente un mensaje muy pequeño ya para recordar que mañana tendremos la conferencia con el maestro Gonzalo Bifarella desde Córdoba, Argentina, y que daremos entonces continuidad para finalizar el curso de tecnología y creación sonora, que continuará, pues digamos, a partir de la fecha, y el curso de estética digital y cibercultura continuará a partir del 11 de mayo.
Entonces, para que nos vayamos programando en esa ruta. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Rayen, nuevamente, muchas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en Gracias, contacto. profe. A ustedes, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Rayen. Un Buenas abrazo. noches a todos. A vos. Hasta luego. Chao.